Opa, acho que deu um problema com alguém aí. Chegou uma mensagem para mim. Não entendi por quê. Mas aí, como eu tinha comentado antes, a gente viu até semana passada, na parte do conteúdo, né, a gente estava analisando a parte de produção de fotografia, agora a gente chegou na parte de vídeo, né, a gente viu os planos, movimentos, enquadramentos semana passada, e hoje a atividade seria voltada para finalizar esse conteúdo, né, para fechar a nossa produção, né. Então, a apresentação de hoje, encerrando o conteúdo, na parte de captação de áudio, o que a gente tem que entender? Para captar o som, está cortando muito. Será que a conexão aí, Suelen? Acho que é a tua conexão. A Suelen, ela é bolsista do projeto, bolsista é voluntária no projeto que eu coordeno, projeto de extensão voltado para produção e animação. E ela estava de manhã, né? De repente vai mais perto do modem lá, Suelen. Pode ser a tua conexão. Bom, a gente viu como produzir imagem, como pensar imagem, como enquadrar, como pensar na composição, né, da nossa fotografia, do nosso vídeo. Então, se a gente for fazer em vídeo, tem um outro detalhe que é muito importante, né, e que acontece muito, de se deixar um pouco de lado o cuidado e o tratamento da captação de som. Né? Então, é importante que um vídeo, se ele tem uma boa imagem, ele tem uma boa qualidade de imagem, mas se ele não tiver um bom som, uma boa captação, a gente vai sentir falta de alguma coisa. Uma outra coisa que é comum acontecer em filmes, em obras, em produções, é que quando a gente faz o tratamento do som, é importante que a gente deixe a ambiência do som, para a gente entender a espacialidade, né, do local onde a ação está sendo filmada, está sendo registrada. É muito estranho você ver um filme onde tem duas pessoas dialogando numa rua movimentada, por exemplo, e você não ouvir um barulho de movimento dos carros, né, o tráfego, o vento, os motores. Se ficar aquele som limpo só das duas pessoas conversando, você fica, pô, tem uma coisa estranha aqui nessa cena. Então, é uma coisa muito comum nos filmes, as equipes de produção fazerem a captação, né, desses áudios, dessas ambiências, e também da captação de efeitos produzidos, né, o que a gente chama de Foley. Então, um som de um objeto caindo, um som de um objeto quebrando, de uma batida de carro, necessariamente aquele som não aconteceu gravado ao vivo, ele foi produzido em uma outra instância e foi adicionado ao vídeo depois. Então, nesse sentido, para cada situação dessas, a gente tem que utilizar um tipo de microfone, né, que vai fazer essa captação do som da maneira mais adequada. Então, para a captação de áudio, a gente divide esse padrão de captação em três definições, vamos chamar assim, que é o tipo de microfone. Eu coloquei dois, né, que é o dinâmico e o condensador. Existe também microfone de fita, mas a gente não vai trabalhar com ele. Em relação ao tamanho do diafragma e o tipo de padrão de captação. Tem outro padrão de captação aqui, outros, mas a gente não vai abordar. Tá? Mas é importante que a gente entenda isso daqui para quando a gente for pensar na captação do material da gente, saber qual é o equipamento adequado para fazer o registro sonoro, né, do nosso vídeo. Então, o que é o padrão de captação? Também é chamado de polaridade. Né? O padrão polar ele define como o microfone capta o som à volta dele. Então, de uma maneira geral, né, é como o microfone escuta os sons, de que direção o som vai chegar na cápsula, né, e o que ele vai captar em relação a isso, o tipo de frequências que ele vai captar também. O primeiro padrão, eu desativei minha câmera, né? Eu vou ativar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o microfone padrão, né? Um microfone
que é do tipo dinâmico cardioide, né? Ele tem uma foto ali de um microfone desse mesmo fabricante, esse aqui é um SM58, a foto da apresentação é um SM57, vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Pronto, chegando a imagem aí. Eles são muito parecidos, são muito similares, mas eles têm aplicações diferentes por conta da cápsula dele, e do padrão, né, de captação dele, as frequências que eles vão produzir. Aqui eu tirei aqui esse invólucro nessa capinha, porque ela serve para proteger exatamente aqui o diafragma do microfone, a cápsula dele. Esse aqui é o padrão de microfone mais comum que a gente vê no mercado, tem vários modelos de vários fabricantes, mas tem detalhes técnicos que a gente não vai entrar nessa coisa muito técnica, tá? As coisas físicas aí também, mas a qualidade da cápsula, a qualidade do filamento, a qualidade da fiação interna dele, ela vai interferir na qualidade do som que é captado, né? Isso tudo vai fazer diferença. Em relação ao padrão de captação cardioide, ele chama cardioide por conta dessa curva que ele faz aqui nesse espectro, né? É como se fosse o formato de um coração. Ele capta tudo que está à frente do microfone, então a gente vê que tem uma linhazinha aqui, deixa eu ligar aqui meu apontador, né? Essa curvatura aqui é tudo que vem à frente da posição aqui da cápsula. A cápsula está aqui, né? Então o que vem à frente dela, o que vem aqui de cima, ele tem melhor captação. Então é muito comum a gente ver algumas pessoas falando em microfone, BM800, de cabeça assim não, Ivonaldo, porque eu sou técnico em vídeo, né? Vou me defender aqui. E tem muitos padrões de microfones, né? Então, o pessoal do áudio mesmo, lá do departamento, deve conhecer de nome, assim, os tipos de microfone. Esse aqui ele tem um detalhe. A gente vê, às vezes, as pessoas falando com o microfone muito afastado, né? Então, essa distância aqui aumentando, ele já começa a perder a captação na cápsula. Então, é importante que o microfone esteja próximo da fonte sonora, e outra, ele apontando para a fonte emissora, né? Então, a gente vê, às vezes, na televisão, ou alguns músicos, os caras pegam esse microfone aqui e ficam assim, ó, encostam no queixo para falar e tal, ele vai captar a vibração aqui do queixo, né? Mas a qualidade do som fica diferente porque eu estou falando para lá, ó. Eu projeto minha voz aqui à frente, e ele está captando aqui, ó. Então, ele perde um pouco dessa captação. Então, é importante que eu posicione o microfone para a direção da onde eu estou emitindo o som, tá? Então, quando vocês pegarem o microfone desse aqui para falar, dar uma entrevista, ou fazer a apresentação de alguma coisa, algum seminário, às vezes no departamento de vocês, nas universidades, nos centros aí de vocês, tem o equipamento e microfone, tentem segurar o microfone no queixo, na altura do peito, os pastores da igreja, né, Sueli, é verdade. E o som fica diferente, tá? Ele não vai captar as frequências da forma que ele deveria captar. Em relação à frequência, o ser humano, ele consegue perceber frequência na faixa de 20 Hz a 20 mil Hz, ou 20 kHz, né? Inclusive, deixa eu abrir aqui o Instagram do projeto Deck Livre. Se vocês não conhecem, é bacana, deem uma olhada lá. Eu estou abrindo um negócio errado. Vem para cá, Instagram. Deixa eu puxar aqui o Deck Livre. Eles fizeram uma postagem muito bacana, eu estou falando sobre o microfone, mas o meu microfone é o microfone do computador. Eu pluguei esse microfone aqui na mesa para vocês depois perceberem a diferença de som entre os tipos de microfone. Quando chegar na frente eu vou alterar aqui. Eu abri o Trello antes. Então, o que acontece? O projeto fez essa publicação aqui do espectro audível, né? Então, ele tem a explicação, né?
Dê uma olhada, @declivre, escrever no chat aqui, o perfil aí do projeto de extensão, e depois dê uma escutada, e tem uma observação que é feita aqui pelo seguinte, duas, né? Com o tempo a gente começa a ter perda auditiva. Eu não sei se já passou com vocês uma situação de vocês estarem perto de uma caixa de som, com som muito alto, ou num show que vocês tenham ido e saíram com o ouvido apitando, né? Segundo o professor André Sonoda, disse, se tu escutou aquele apito, com certeza morreu frequência. Você acabou de danificar o seu aparelho auditivo aí, natural. Né? E a gente, naturalmente, a gente começa a perder a capacidade auditiva mesmo com o tempo. Então, aqui ele fala que quando a gente vai chegando um pouquinho mais velhinho, já começa, né, tem gente que não escuta mais os 20 mil hertz, não, eu mesmo fiz o teste, eu estou na faixa dos 15.600, 15.700. Tá? Não estou chegando nem nos 16 mil hertz mais. Então, é bacana fazer esse teste aqui, esse experimento, que é legal no computador, que dá para dar pausa no vídeo, né? E tem um outro detalhe. Ele está aqui em 24 Hz, que ele chama de subgrave, mas aqui tem um detalhe importante. Nem todo aparelho que faz a reprodução sonora tem condições também de emitir essas frequências. Então, eles colocaram aqui no final, a percepção do som depende, além da sua capacidade de audição, da capacidade de emissão de frequência do dispositivo que reproduz o vídeo. Então, por exemplo, eu fiz um teste, esse vídeo aí, com esse fone de ouvido. Eu nem estou compartilhando a tela ali, foi mal. Com esse fone de ouvido aqui, e o que aconteceu? Esse fone aqui, ele não captava frequência na faixa até os 50 Hz. A partir dos 50, ele começa a vibrar, ele começa a emitir o som. Esse daqui que eu estou utilizando, que é um modelo... Depois até vou testar esse microfone para vocês verem a qualidade do som dele aqui na captação. Ele já começa a escutar acima dos 30. No final dos 20, 28, 30 Hz ali, ele já começa a emitir o som. Então, é mais comum os aparelhos não emitirem essas frequências mais graves, né, e tendem a ter ganhos de grave, ganho de médio, ganho de agudos. A gente vai escutar as outras frequências aí normalmente. Mas essa experiência é bacana de fazer. Eu vou compartilhar aqui de novo a tela para vocês verem o perfil lá do projeto DEC. E a publicação é essa daqui. É a última publicação, foi feita esse final de semana. Eu vou fazer o seguinte, para vocês, até fazer esse teste aí da captação aí, eu vou ativar aqui o áudio do computador para vocês escutarem ele, depois eu volto a falar aqui. Cadê? Ué. Eu acho que sumiu aqui do computador a opção de jogar o som dali para vocês. Falando que o negócio está meio bagunçado hoje aqui no meu computador. Entrada, não é propriedade daqui não, é opção de som avançada. Até isso a gente tem que sair cutucando aqui. Espera aí, meu filho. Gerenciar dispositivo de som. Mixagem estéreo habilitada. Pronto. Agora vai aparecer aqui a opção do microfone para vocês, do som da tela. Depois vocês me dizem aí se escutaram alguma coisa desse vídeo. Eu vou dar um play aqui para vocês. Mixagem.
Querem que passe de novo? Não. Não quebra, não. Bom, vou fazer o seguinte, eu não vou passar de novo, tá? Mas dá uma olhada lá no Instagram, @decklivre, tá? Aí vocês fazem um teste depois lá com vocês para entender isso. E façam com fontes emissoras diferentes. Troquem o tipo de fone de ouvido que vocês forem utilizar, que é bacana para fazer esse teste, tá? Mas então, como ele diz ali, né, esse som que a gente escutou, o diafragma do microfone, ele também tem um limiar aí do que ele consegue escutar para poder fazer o processo de gravação, né? E então, cada tipo de microfone, né, ele vai ter uma aplicação, ele vai funcionar de uma maneira. Ele tem uma aplicação que ele é mais adequada, né, para determinados tipos de sons. Então, esse tipo aqui de microfone é uma captação que é muito próxima, né, é numa região muito próxima dele e a fonte sonora tem que vir de frente. Ele é muito utilizado para tom e estudo de bateria, né, como tem aqui, porque ele vai evitar a captação dos sons que vêm ao redor da bateria, dos outros instrumentos. Então, quase foi expulso de casa. Tudo bom, Denise? Então, o que acontece aqui? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia. Ele é muito indicado para esse tipo de captação, de quando a gente quer captar um som de uma fonte sonora e que interrompa, né, a captação de outras fontes sonoras. Então, por exemplo, a gente vê muito repórter na rua utilizando esse tipo de microfone, exatamente naquela situação que eu dei de exemplo. Se eu utilizo esse microfone aqui da câmera, ele vai captar todo o som. Esse daqui, ele vai captar o que está próximo. Então, aquele ruído todo externo, aqui eu tô... Minha cadeira está... A cadeira que está balançando, está rangendo e fica produzindo um ruído que, na gravação com esse microfone, vai ser muito baixinho em relação a esse microfone da câmera aqui do computador, né? Então, importante entender, padrão de captação cardioide, a fonte, ele vai captar o som que vem acima, né, a fronte dele, né, e capta poucas coisas aqui nas laterais e abaixo. O microfone do padrão supercardioide, ele tem uma área de captação ainda mais reduzida que o cardioide, né? Então, o que é isso? Ele tem um ângulo mais fechado, mas o que acontece com ele é que ele já, por ser muito fechado esse ângulo, a 180 graus ele forma uma pequena curva de captação, então ele também consegue captar o som, tanto pela frente, quanto por trás do microfone. Então, ele tem, a gente chama de vazamento, né, por conta desse ângulo reduzido de captação, né, comparar com o ângulo do anterior, né, essa angulação toda. Porém, isso tem algumas aplicações também, alguns usos para serem utilizados esse tipo de microfone. O microfone omnidirecional, que é o microfone da câmera daqui o microfone padrão aqui do meu computador, eu vou parar de falar, vocês vão me dizer o que vocês vão escutar, certo? Muitos ruídos, né? Tem um barulho do ventilador também para vocês, do vento? Chega fácil? Então, esse microfone, por ele ser unidirecional, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? É o ventilador, porque o ventilador está embaixo ali. Ele não chegou a fazer muito ruído aqui. E o que acontece? Ele não rejeita nenhum som. Tem muita ambiência, né? Então, a gente utiliza ele para gravação quando é um coral, quando a gente quer captar a ambiência de um espaço, a gente utiliza esse tipo de microfone. Então, é comum em alguns shows, algumas apresentações, tudo bem, Aline?
a gente ter esse tipo de microfone, porque a gente faz a captação precisa do instrumento que a gente quer, mas a gente faz a captação também da ambiência para dar essa vida para o som não ficar aquela coisa muito seca, né? Então ele traz um calorzinho, uma coisa mais humana para a gente. Então, em alguns estúdios sempre se utiliza um microfone desse padrão unidirecional para captar essa estrutura toda dos instrumentos sendo captados, para captar essa ambiência, né, para depois ser adicionado no processo de edição do som. A inconveniência dele é essa, ele não rejeita nenhum tipo de som que vai chegar até a cápsula dele. Então, esse ruído da cadeira, esses ruídos todos que vocês ouviram quando eu parei de falar, eles vão ficar surgindo aí o tempo todo. O Shotgun, aí eu fui pegar ali, ele é um microfone que ele tem um padrão de captação extremamente direcional. Então, por exemplo, se aquele padrão aqui do microfone anterior, né, do cardioide, o supercardioide, ele pega aqui nas laterais o som, mas ele é numa área próxima, o microfone Shotgun, ele tem um ângulo muito mais estreito. Estão vendo aqui? Então, o que acontece? Ele rejeita o som que vem da lateral, certo? Ele capta um pouco do som que vem atrás dele, mas ele capta o som do que vem à frente. Então, ele é o tipo de microfone que a gente utiliza nas produções, muito comum em filme, muito comum em cinema, em televisão, algumas televisões utilizam, que é um microfonezinho que ele vai assim, é um compridinho, né, fininho, ele vai sempre com um operador, que a gente chama operador de áudio, o operador de boom, é o cara que fica lá com aquela vara, né, segurando aqui o microfone. Então, por que ele usa esse aqui? Esse aqui é mais importante ainda, que eu direcione, né, a frente do meu microfone para a fonte sonora. Então, a gente coloca ele aqui, geralmente, no plano diagonal, tentando chegar o mais próximo possível de quem está emitindo o som, né, de maneira que ele não fique no quadro. Então, se eu fosse colocar ele aqui à frente, ó, eu vou subindo ele aqui, mas eu vou sempre fazendo a inclinação para que ele mantenha o diafragma dele apontando para mim, apontando para a fonte sonora. E como eu falei, quanto mais próximo ele estiver da fonte sonora, melhor, tá? Então a gente só aproxima, vai movimentando ele até tirar ele de quadro. Tirou de quadro, ok, pode começar a gravar. Esse é muito comum. Ele tem de diversos tamanhos, e quanto mais comprido for o tubo dele, mais direcional, mais estreito é esse ângulo de captação dele. Então ele vai captar muito mais do que vem à frente. Então aí vem essas coisas das inconveniências, né? O som, as propriedades físicas do som, ele vai rebater nas paredes e tudo mais. Então tem que tomar cuidado para onde aponta ele para evitar essas reverberações todas também. Então todo microfone tem uma aplicação prática para isso. Em relação ao tamanho da cápsula, do diafragma, aí já é um outro detalhe. A gente vai ter padrões de microfones. Deixa eu voltar para lá, tirar aqui minha câmera. Voltar a apresentar ali a tela. A gente já vai ter um outro detalhe aqui. O que é um diafragma, né? Ele é uma membrana, né, fininha, sensível, e que ela vai se movimentar quando ela entra em contato com o som. Esse movimento que é provocado pela captação dessa membrana, ela vai transformar isso na energia cinética. E isso vai virar um pulso elétrico. E aí, esse pulso elétrico ele é interpretado pelo aparelho e a gente vai gravar o som. O tamanho dele afeta a maneira com que ele trata a pressão, a sensitividade, o alcance de frequência e nível de ruído interno, até o ruído do próprio corpo
do elemento, os cabos, a manipulação, isso pode ser captado de acordo com o tipo e tamanho do diafragma do microfone. Então, por exemplo, um diafragma pequeno, que é desse tipo de microfone que eu mostrei para vocês, né? Normalmente são de tamanho reduzido e formato cilíndrico. Ele é leve, é fácil de posicionar, né? E aí tem as características que são interessantes. Ele aguenta pressão sonora elevada, entrega um alcance de frequências mais amplo. Lembra que eu falei que a gente percebe sons da faixa dos 20 Hz até os 20.000 kHz. Um ouvido bem sensível vai captar tudo isso daí. O problema dele é exatamente essa questão do alto ruído interno e a sensitividade ao som. Então, se a gente colocar ele próximo de uma fonte sonora muito alta, ele vai saturar, vai ficar aquele som craquelado, aquele som ruim, né, de escutar. Então, a gente tem que baixar a fonte, afastar ele da fonte sonora para evitar esses clipes, né, que a gente chama também. E a questão do ruído interno também tem a ver com a questão da manipulação. Às vezes você está manipulando a vara, o modo como você pega, ele vai fazer vibração na vara e ele vai captar isso. Então é comum, aqui ele está sendo colocado no que a gente chama de cachimbo, né, que é o que segura aqui o corpo do microfone, mas existe também o que a gente chama de shock mount, é um sistema onde ele fica pendurado por ligas de borracha, para que essa vibração ela não chegue tão intensamente no corpo do microfone para evitar essa vibração na cápsula. Um outro tipo de microfone, em relação ao tamanho de cápsula, são as cápsulas de tamanho médio. Aqui já é um padrão mais novo, tá? Antes a gente trabalhava com cápsula grande e cápsula pequena, mas ele tem essas vantagens, né? Eles têm um som cheio, ele chama cheio da cápsula grande, né? Ele mantém essa sensibilidade dos agudos, dos microfones pequenos, mas ele tem aquele som dos médios e já dos graves ali que vai dar um som mais encorpado. Então, é um som que acaba sendo mais natural, né? Mais bonito até de ouvir. E pronto, aqui tem um diafragma grande. Isso aqui é o que eu falei para vocês do shock mount, né? Aqui é um sistema. Essas linhas aqui são borrachas, né? É um elástico. Ela segura aqui o corpo do microfone. E essas ligas aqui, elas estão posicionadas aqui nesse círculo, né, para deixar essa estrutura do microfone em balanço, né, de maneira que a vibração aqui da vara, do pedestal, não interfira tanto na cápsula do microfone. Né. Aí é que tem a questão, como as cápsulas são mais... como elas são maiores, elas são mais sensíveis ao movimento, então elas captam mais frequências, elas têm mais sensibilidade a todos os tipos de frequência. Então, é importante que ele tenha uma série de proteções, uma série de recursos aí para evitar que essas vibrações acabem gerando um som aí não desejado, né? A gente não quer os ruídos. Então, Yasmin pergunta aonde são indicados cada tipo. O primeiro modelo lá que a gente viu, normalmente esses microfones aqui, eles têm uma cápsula pequena, tá? Por quê? Porque eles vão aguentar esse alto impacto e vão ser utilizados nessas situações de um som, uma fonte sonora muito forte, e vão poder ficar próximo dessas fontes sonoras. Então, ele vai ser utilizado, esse daqui ele pode utilizar para captar a bateria inteira. Tá? Um instrumento percussivo aqui sem problema, pode ser utilizado para voz também. Os de cápsula larga, a gente já vê mais, e cápsula média, a gente vê mais em estúdios de gravação. Né? Ele fica lá condicionado no pedestal para a pessoa fazer a gravação. Como eles são mais sensíveis, eles não são indicados para você ir para a rua com ele. Né? Por quê? Porque ele vai captar todo o som que tiver ao redor, porque ele vai ser mais sensível a esses ruídos, a essas vibrações.
Então, eles são utilizados em situações mais, vamos dizer assim, mais controladas, né, os de cápsula grande. Aí vem a outra questão, em relação aos tipos de microfone, que tem, então, a gente viu o tamanho do diafragma, viu o padrão polar dele, né, o padrão, e agora o tipo de microfone que a gente chama de microfone condensador ou microfone dinâmico. E o condensador, ele tem as cápsulas largas ou cápsulas pequenas. Esse modelo que eu mostrei para vocês aqui, vou voltar aqui a compartilhar minha câmera, ele é um microfone de cápsula pequena, tá? Então, ele aguenta uma boa pressão da fonte sonora, mas ele tem que ficar próximo da fonte também para ter uma captação. E ele tem uma característica de ser um microfone direcional. Esse é um shotgun. Esse outro microfone aqui, né, é o que a gente chama de microfone dinâmico, mas por que que ele é dinâmico? E por que que esse aqui é um condensador? É de acordo com o tipo de construção do corpo do diafragma dele. Então, por exemplo, o diagrama aqui vou voltar ali para a apresentação, o diagrama de um microfone dinâmico, né, que é esse modelo de microfone que eu estava mostrando aqui antes do repórter, né, eles aguentam pressões sonoras elevadas e são utilizados instrumentos que eles chamam de altos, né. Por quê? Porque o diafragma, né, então imagina que aqui está vindo a onda sonora, né, ele vai mover a membrana aqui do diafragma, essa linhazinha, essa vibração aqui, né, nessa bobina, tem um ímã aqui por dentro, isso aqui vai gerar um pulso elétrico, né, e essa fiação vai levar o sinal elétrico que vai ser convertido, né, em som. Então, a energia cinética vira um pulso elétrico, isso aqui vai ser convertido no outro aparelho para o som. Exatamente, esses os microfones que a gente utiliza em gravação de música. Aí também o tipo de música que você está falando, né, do tipo de instrumento que vai ser utilizado. Geralmente, o cápsula grande vai para voz. Tá? Geralmente. Aí, esses de cápsula pequena, que vão aguentar mais pressão, e os microfones dinâmicos, né, era do cantor, né? Então, esses aqui, eles vão ficar mais próximos do instrumento, Às vezes, a gente utiliza esse microfone aqui até para captar o alto-falante de uma guitarra, por exemplo. O guitarrista pluga a guitarra, ele não vai plugar direto na mesa, ele pluga na caixa de som, né, no amplificador de som, e esse microfone, ele vai captar o som do alto-falante. Então, eu vou ter aqui a fonte sonora. Agora que eu não tenho nenhum alto-falante aqui, para mostrar para vocês essa simulação, né? Mas acho que eu botei uma foto aqui disso. Mas ele é utilizado nessa situação. Então, o que acontece? O diafragma ele vai vibrar de acordo com o impacto dessa onda sonora, essa vibração dessa energia cinética gera um pulso elétrico, isso aqui vai ser interpretado como um som depois. Então, o dinâmico ele é resistente à pressão sonora, isso aqui é uma coisa mecânica, né, para gerar esse sinal sonoro. Então, tá aí os modelos de microfone que são mais comuns, né, de serem do padrão dinâmico. Eu tenho outro microfone aqui, ele não me disse se ele é dinâmico, o que ele é, mas eu vou descobrir um dia. Ele tem cara de ser dinâmico. O outro, aqui tá, o que eu falei da aplicação dele no alto-falante. Então, eu tenho, o guitarrista vai colocar o microfone, vai conectar o instrumento dele na fonte sonora aqui, né, no amplificador, e o microfone vai captar o som que vem desse alto-falante. Aí, lembrando que o dinâmico, normalmente ele vai ter um padrão polar, né, então ele vai pegar o som que vem à frente, ele vai rejeitar os sons que vêm das laterais. Então, uma gravação de bateria, a gente pode colocar ele em cima de uma caixa. Bumbo tem outros tipos de microfones ali que podem ser utilizados por conta da captação das frequências, mas pode utilizar um microfone dinâmico desses também, e isso vai gerar uma captação mais precisa daquele instrumento e vai fugir dos outros.
Para podcast, muita gente utiliza um outro tipo de microfone, que é o microfone condensador. Tá? A gente vai chegar nele aqui. Exatamente agora. Por quê? O microfone condensador ele tem uma cápsula que ela é diferente. Né? Ele é fino e condutivo, então ele tem duas placas aqui do diafragma. Né? Ele tem uma placa que vai ter mais vibração e tem uma placa secundária, e ele tem aqui o que ele chama de bateria. Né? Por quê? Ele funciona como se ele fosse um capacitor. Então, quando o diafragma vibra, né, ele vai transformar isso aqui, ao invés da energia cinética, ele vai transformar isso aqui na capacitância. Então, ele vai acumular energia para depois enviar o sinal sonoro. Qual é o porém desse tipo de microfone? Que é esse que eu mostrei para vocês antes, aquele pequenininho lá, que era o fininho. É porque ele precisa, né? Porque o anterior ele funcionava aqui com uma bobina. Lembra que na construção do corpo, ó, ele tem uma bobina que vai gerar o sinal elétrico, e esse outro aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter um capacitor aqui, que vai armazenar essa energia para poder enviar esse pulso. Só que ele precisa, para isso daqui acontecer, de energia. Né? Então, qual é o inconveniente dele? Ele precisa ser carregado, ele precisa ter energia para funcionar. Aí, o que é essa fonte de energia? É o que a gente chama em alguns aparelhos, em algumas máquinas, para alguns microfones, de phantom power, de energia fantasma. Eu vou pegar aqui a filmadora aqui para mostrar para vocês o negócio também. Falando aqui dele, ó, o PP, o phantom power é uma corrente elétrica de 24 ou 48 volts, né, para fazer a alimentação desses componentes eletrônicos. Então, eu tinha perguntado, a Febrânia perguntou qual era o microfone para podcast. É legal que seja um microfone desse tipo condensador, né? Ele está aqui em cima da bateria, certo? A gente vê aqui um microfone que ele é diferente, né? E a gente tem aqui em cima da caixa, ó, um microfone dinâmico, porque o dinâmico ele vai captar muito mais o som que vem da caixa do que o som que vai vir aqui dos pratos. Né? Aqui tem outro microfone dinâmico, e quem está fazendo a captação dos pratos são esses condensadores. Tá? Eles vão captar essa vibração toda do som dos pratos aqui, quando eles forem tocados. Então, a gente chama esses microfones aqui de overhead, né, que ficam, é o over esquerdo, o over direito aqui no caso, né, fica um de cada lado para captar o som de maneira geral. Ele vai captar também o som dos outros instrumentos, mas ele vai captar muito mais as altas frequências que são emitidas pelos instrumentos aqui metálicos, né? E é por isso que ele também é utilizado mais na captação de voz. Não é normal a gente ter uma voz, até pra gente, né, nós homens, a gente tem uma voz mais grossa, tem um tom mais grave, mas não é um tom tão grave assim. Eu não sei dizer para vocês qual é a frequência, porque como eu falei antes lá, até pro Ronaldo, eu acho, eu sou técnico em vídeo, né, eu não sou técnico em áudio, mas eu não sei dizer para vocês com precisão qual é a frequência normalmente que a gente fala, mas ela está mais próxima das frequências de captação desse padrão de microfone, né, dessa emissão de fonte sonora. Se alguém souber localizar aí, pode passar a informação, tá? Aí vem essa questão do microfone. Que microfone eu vou escolher para trabalhar? Vai depender muito da aplicação, tá? Então, é o tipo de captação que eu vou fazer, né, se é um instrumento, se é voz, o tipo de instrumento que eu vou utilizar, da minha fonte sonora, né, dessa minha fonte sonora, se ela emite os sons mais graves ou mais agudos, se eu quero a existência desses ruídos externos, dessa ambiência toda, ou não, né, se eu vou permitir vazamentos ou não de som. Então, isso tudo vai definir a qualidade do microfone. Para podcast, geralmente o pessoal tem utilizado os cápsula média, tá?
e condensadores. Mas aí esses condensadores, eles podem ser, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês a minha câmera de novo. Aqui, esse é o microfonezinho aquele. Ele é alimentado, ó, por uma pilha, esse modelo aqui. Eu tenho que colocar uma pilha aqui para poder depois ligar o microfone para que a cápsula dele possa funcionar corretamente. Ele tem aqui uma outra informação que é comum ter nesse tipo de microfone, que são os delimitadores de frequência, né, os passa alta ou passa baixa, que a gente chama. Isso aqui é o quê? Ele tem uma linhazinha reta, né, horizontal, que é um flat, que a gente chama, o padrão flat, onde ele não vai fazer interferência. Ele tem um passa alta aqui, que ele vai cortar as frequências para diminuir, né, a captação desses ruídos. É bem interessante esse tipo de microfone. E tem microfones que fazem o passa baixa também, e muda o padrão polar, aí vai depender do fabricante e da aplicação do microfone, é mais em estúdio isso. Tá? Aí vem a questão, como a gente está produzindo com o celular, não está produzindo com câmera, ou quem tiver câmera, a máquina fotográfica, por exemplo, essas máquinas aqui são um pouco mais avançadas, deixa eu ver onde é que está aqui o microfone dela. Porque ela já grava o vídeo com áudio, né? O áudio já vem embutido, que a gente chama. Não estou achando aqui o local do microfone dela. Geralmente é um orifício aqui em algum lugar da câmera, né? Como o celular da gente, né? Se vocês forem olhar o celular de vocês, tá aqui a tela. Aqui embaixo ele tem um furinho de nada. Um furinho minúsculo. Esse aqui é o microfone da gente. O som está entrando por aqui e vai vibrar a cápsula desse microfone aqui. Aí qual é o problema do microfone do celular? Por isso que a gente vê muita gente fazendo entrevista e vira o microfone de cabeça para baixo para apontar o microfone para a pessoa falando. Né? Ajuda, mas esse microfone aqui é como o microfone desse computador. Ele é um microfone omnidirecional. Como eu falei para vocês, eu ia fazer um teste, né, de mudar o padrão de captação aqui do meu microfone. Então eu vou fazer o seguinte. Vocês vão ver que vai mudar minha voz agora, que eu pluguei o microfone para ativar. Cadê o... já está baixo aqui, ó. Para ativar esse microfone, tá? Minha voz mudou aí para vocês? Ficou diferente? Como é que tá agora? Ficou bem baixa? Ficou ruim? Ele está baixo porque ele está com pouco ganho, porque ele está muito próximo da minha boca. Né? Mas a qualidade do som mudou, ficou mais abafado do que o outro, ficou enlatada. Então, é o tipo de captação desse microfone. Né? É o tipo da qualidade também da cápsula dele, né? De como é que ele faz essa captação. Então, o microfone do computador, os dois são padrão omnidirecional, tá? Mas esse aqui tem uma sensibilidade maior do que esse daqui, porque esse aqui está muito próximo. Tira isso. Será que ele está com algum efeito aplicado aqui? Eu botei uns efeitos de voz de robô. Deixa eu tirar ele. Tirei. Melhorou, né? Tá o microfone agora do... Ok. A gente vai ouvir agora esse microfone aqui, tá? Então eu vou mudar aqui a fonte sonora. Ele está ligado ali na mesa. Vocês vão me dizer se ficou melhor ou pior. Vai estar que nem o oftalmologista aqui, né? Melhor assim ou melhor assado? Mas vamos lá. Oi, som, teste, ok. Chegou o som? Que tal? Minha voz está mais bonita? Muito melhor, né? E a captação dos ruídos? Lembra que quando eu estava antes com o microfone da câmera, vocês estavam ouvindo ruído? Estou repetindo aqui os sons, tá? Vou mudar.
Deixa eu só reprisar os movimentos e os ruídos aqui. Ok, deixar mais próximo. Agora eu vou repetir o mesmo movimento com o outro microfone. Então, cadeira, estalando os dedos, passando. E aí, muitos ruídos agora. Oi, som. Bem diferente, né? Esse som ele parece mais cheio, né? Tem mais coisas, né? Exatamente. E esse aqui ele é um som muito mais limpo. Por quê? Porque essa fonte sonora é um microfone dinâmico, tá? Padrão cardioide, ou seja, ele vai captar o som aqui da minha voz. Eu vou fazer, ó. Eu vou falar aqui para vocês. Vou deixar ele um pouco mais afastado. Ok. Só escuta a minha voz agora, né, Josélia? E o som ficou mais baixo? Eu vou começar a aproximar da minha boca, vou tentar falar a mesma coisa. Alô, 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 tentando manter o tom. Alô, alô, alô. A voz começou a ficar mais baixa. Oi, 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 som, oi, oi. Que tal? Mais próximo da boca, ficou mais alto, né? E a outra coisa em direção, né? Vamos ver a relação da direção. Estou apontando para minha boca, vou apontar para cima agora. Mudou a voz? Estão escutando bem agora? Vou botar ele aqui na altura da boca, ó. Oi, som, oi, som, oi, som. E aí? Muita diferença? Voltei a apontar. Oi, som. Né? Por isso que eu digo, o padrão cardioide, então, a cápsula está aqui. Vou tirar essa proteção. Tem ruído aí, né? E agora? Ficou mais alta a minha voz? Ficou mais esquisita? Isso aqui é uma proteção para a cápsula, mas ela também tem uma espuma aqui dentro. Isso aqui acaba filtrando, né? A gente chama de anti-puff, né? Acaba evitando que a cápsula exerça muita pressão sobre a cápsula e faça aqueles... A gente chama de puff porque quando fala muito alto, fica fazendo puff, puff, puff no microfone. Então, deixa eu proteger ele de novo aqui. E uma coisa que a gente costuma fazer também é utilizar a espuminha. Mudou a minha voz agora, ficou um pouquinho mais abafada. E aí? Que tal agora falando com a espuma por cima do microfone? Estou na mesma distância, falando o mesmo tom, mesmo volume de voz aproximadamente. E que tal agora com a espuma? Continua normal, continua normal. Deu diferença com espuma, sem espuma? Né? Esse microfone aqui, como ele está passando por uma mesa, eu ainda posso brincar com as frequências. Vou deixar minha voz mais grave aqui. Ficou igual, né? Agora está bem mais grave. Vou tirar os graves aqui da voz. Né? Vou deixar a mesa flat aqui. Vou tirar as frequências, deixar no padrãozinho, nem para mais nem para menos. Pronto. Então é isso. Em relação a tipo de microfone, é isso. É a gente tentar entender... ela dá uma limpadinha nessa ambiência, né? E aí o que acontece aqui em relação ao microfone? Como a gente vai gravar com o celular, a gente não tem muito o que fazer. A gente vai gravar com o microfone do próprio celular, ou, aí vem a grande questão, né, que é o uso do fone de ouvido do celular, porque normalmente o fone do celular ele vem com o microfone lapela. O que é o microfone lapela? É lapela porque quando a gente coloca ele próximo da gente, né, ele vai ficar preso na lapela da camisa. Esse é o último slide aqui. Então, se eu fosse posicionar aqui colocar esse fone de ouvido, né? Vou pendurar ele aqui. Pendurar aqui na orelha. Ó. Esse aqui é o microfone dele, cadê? Tá aqui do lado. Então ele está mais próximo aqui da fonte sonora. Deixa eu voltar o microfone do computador.
que daí fica... Eu vou descansar a mão aqui. Até aqui. Ok. Pronto. Então, esse tipo de microfone, como ele vai ficar mais próximo da boca aqui, ele não é tão sensível quanto esse microfone ou o microfone aqui do computador. Então, mesmo no computador, se a gente tiver como plugar isso daqui, é mais interessante. E como eu não preciso escutar o som, quando eu estou fazendo a gravação, eu posso deixar só ele aqui, ó. Se estiver utilizando uma camisa de botão, colocar ele assim, ó, enrolado aqui no botão da camisa, aí ele fica aqui posicionado, fica próximo da fonte sonora, melhor do que eu vou estar com o meu celular afastado de mim, né, para fazer a gravação. Então, entre eu ter o microfone do celular, que está aqui a um braço de distância, tá, e o microfone com o cabo, deixa eu até posicionar o cabo aqui, só para ter uma ideia da distância, a um braço de distância, mas um microfone próximo, é melhor que eu tenha essa captação de som. Tá? Então, quando a gente for gravar, tentar utilizar o microfone de lapela. Fica melhor a qualidade do áudio. E como vocês viram, como para mim interessa, já que eu estou fazendo a gravação, é só minha voz, eu não preciso escutar o que eu estou gravando, não preciso ficar com o fio pendurado nas orelhas aqui. Já se vocês forem fazer alguma participação em alguma live, né, que está acontecendo direto, alguma participação numa videoconferência, e for utilizar o celular ou o próprio computador, é interessante que vocês utilizem, se o computador de vocês for desse padrão, que é uma única entrada para alto-falante e microfone, né, o fone de ouvido e o microfone, utilizem ele, né. E se não tiver, vê se o foninho de cápsula, isso, foninho de cápsula, que você chama isso aqui? O AirDots, ele é Bluetooth, né? Aquele que fica pendurado aqui nas oiças, né? Pronto. Como ele está mais próximo, e ainda tem um detalhe, né? A maneira como a gente percebe o som, e a gente se escuta também, ela é muito influenciada por nossa grande caixa sonora, né? Nosso crânio aqui, ela funciona como esse alto-falante interno da gente. Então, o aparelho auditivo, né, o tímpano, tem o martelo e tal, aí tem que ver exatamente como é que funciona isso aqui, mas ele é exatamente isso que acontece, a gente escuta, né, o ar entra aqui e vai vibrar, a gente tem essa cápsula interna aqui no nosso aparelho auditivo, e essa vibração é que vai gerar o som. O som da nossa voz, ele passa por toda essa caixa craniana, por toda a nossa caixa de projeção, e quando a gente se escuta, a nossa voz é diferente, porque a gente está ouvindo de uma fonte externa. Então a gente acaba achando esquisita a nossa própria voz, porque a gente não escuta como a gente se escuta quando fala. Tá? E a gente vai escutar como as pessoas nos escutam, acaba sendo engraçado. E eu não sei como é que é em relação a esses fones Bluetooth, né, porque dependendo de como ele estiver acondicionado aqui, até a vibração da gente, às vezes o maxilar estala, tem uns estalos, né, tem gente que dá uns estalos com a boca, e isso acaba sendo captado mais próximo do que tivesse com o microfone mais distante. Esse microfone com fiozinho aqui, lapelinha, que assim, ele fica talvez mais isento desse tipo de ruído, mas ele pode sofrer ruídos também da roupa. E tem gente que fala, se bate e se sacode, então é bom a gente sempre escutar, né, o som que está sendo gravado, que está sendo registrado. Tá bom? Então, em relação ao conteúdo da captação de som, era aí. Chegamos ao fim. Tranquilo? Em relação ao tipo de microfone, entenderam mais ou menos como escolher o microfone para vocês agora? Quem foi lá que perguntou? Foi... Caramba, tem bastante mensagem aqui. Que tinha perguntado do microfone para podcast. Foi a Ceissa, né? Foi isso? Voltei lá para a mensagem do som lá do teste.
O outro slide que vocês receberam é o das dicas finais para essa apresentação desse primeiro módulo, né? Não foi a Ceissa, eu não lembro quem foi, desculpa, Ceissa. Alguém tinha perguntado do microfone para... Ah, Pop Filter. Então, o Pop Filter ele faz uma coisa similar a essa espuma, é Febrania, desculpa. Então, se eu tenho um microfone lá, que ele tem aquela cápsula sensível, mais sensível que essa daqui, quando a gente fala muito próximo dela, é mais sujeito a vibrações. E o Pop Filter é um filtro, né, para evitar esse pop, esse puff, né, que eu tinha comentado antes. Então, ele fica ali uma peliculazinha, geralmente é um tecido, né, que vai vibrar ali, e vai impedir que essa vibração sonora da gente chegue tão forte na cápsula do microfone, para evitar esses ruídos, né. Então, é por isso que isso aqui também funciona, ele dá uma filtrada nesse ar, né, para chegar aqui. Eu não tinha nenhum pop filter aqui, eu até esqueci de falar nele, Ivonaldo, mas legal, bem lembrado. Para finalizar esse conteúdo de produção, tudo tranquilo? Imagem, enquadramento, fotografia, vídeo, tudo ok, né? Isso. Filtro de captação de ambiente externo. Então, aí tem um tipo de microfone que tu vai utilizar também, né? Vocês já devem ter percebido que um estúdio, né, ele tem espumas nas paredes, e não é a parede inteira com espuma, né? Às vezes tem caixas. Cada elemento daqueles é para ele diminuir a reverberação e essas influências também da reverberação do som na captação, né? Uma das coisas que é base na confecção de um estúdio é que as paredes já não sejam nem paralelas, elas sejam angulares, né? E usam caixas para, chamam de bootstrap, bass trap, que é exatamente para armadilhas de graves, né? Para ele captar os graves e evitar que eles reverberem, né, com intensidade e atrapalhem aí a captação dos microfones. Aí tem espumas que elas têm uma densidade e uma textura e um formato diferente também para evitar essa reverberação e o tipo de frequência que elas vão absorver. Pois é, porque o colchão ele vai absorver esse impacto sonoro para evitar essa reverberação. A gente fala de usar casca de ovo, né? Cortina. Então tem elementos caseiros aí para evitar isso. O negócio é não matar a sala, que a gente chama, porque tu começa por exemplo, tu entra no estúdio da TV universitária, eles fizeram isso. Eles colocaram Sonex, que é o nome dessa espuma, até no teto. Então tu bate palma, naturalmente tu tem uma reverberação, tu tem uma série de frequências altas aqui, que elas vão ecoar na sala. No estúdio, como ele não tem essa capacidade de reverberação, porque eles botaram espuma em tudo, só não botaram no chão, a palma é seca, porque ela não tem essa vibração, as frequências morrem nessa reverberação da sala. É um negócio muito doido. Então, nesse caso, era interessante colocar em placas para reverberar o som, para deixar o som mais natural. Se a gente escutar a palma aqui, escutar dentro de uma sala que tem a própria disposição dos móveis, né, dentro da sala acaba impactando nessa reverberação, nessa reflexão sonora. É bem interessante isso. Isso é uma vida, por isso que eu falei, eu sou técnico em vídeo, tem os caras do áudio que estudam, trabalham com isso. Posso chamar eles aqui se quiserem, tá? Ficarem em dúvida, alguma coisa, eu combino para a semana que vem eles virem aqui. Não. Porque, na verdade, a gente não tem um silêncio, né? A gente está sempre escutando alguma coisa. É uma boa ferramenta, o Adobe Audition. Tem uma ferramenta que o pessoal tem utilizado, chama Reaper, para fazer mixagem de áudio também, que ela é gratuita. Né? Usa até para estúdio e tudo mais. Para fazer edição e mixagem é bem bacana. O Audition, como é da Adobe, tem que ser pago, né? Audacity também. Bacana. Ué, eu já estou compartilhando a tela com vocês?
Não? Eu fui compartilhar e deu erro aqui, não entendi por quê. Deixa eu ver. Agora foi, né? Eu tenho uma reunião do Fórum de Extensão hoje às 4 horas da tarde. Dicas finais. Então, para encerrar esse conteúdo inteiro, né, eu deixei algumas coisinhas aqui para falar com vocês no final, porque ele nem funcionou aqui. Ah, esqueci de botar animado, era tão bonitinho isso aqui animado. Pausa o silêncio. Na música. Isso na escrita musical, a pausa seria para dizer que não vai ser tocado nenhum instrumento, não vai ter nenhuma vibração. Ela seria o silêncio na música. Mas se a gente for pensar aí, desligar tudo, a gente nunca vai ter silêncio, né? Porque o som, ele se propaga, né? Ele precisa de alguma coisa para ser propagado. Por isso que diz que não tem som no espaço, porque lá é o vácuo, né? Então ele não tem como propagar o som, a gente não vai escutar nada. Nada do que venha de fora. Porque a gente acaba escutando a gente mesmo. Se você for fazer um processo de meditação aí, de parar e tentar atingir o silêncio, você vai começar a escutar o seu organismo. A sua respiração vai estar o tempo todo constante, o batimento do seu coração, você vai escutar outras coisas. Isso é um exercício interessante de fazer uma meditação aí, de todo mundo parar num canto aí, ficar numa posição relaxada e tentar fazer silêncio e escutar o som ao redor, né? Ver o que a gente consegue captar ao redor. A gente vai acabar escutando passarinho, vai escutar o cachorro do vizinho a 3 quadras. É um exercício muito doido de fazer, assim, é bem bacana, bem curioso. A gente não, eu acho que a gente não existe em silêncio. Voltando aqui para das etapas de produção, né? Dessas dicas finais, o que a gente viu até agora, né, que eu chamei aqui de luz, ideia, esse estalo, né, para a nossa etapa de produção, a gente vem preparar o set, vai organizar o texto. Então, pensar para a produção de vocês, aí já é uma dica aí para um projeto final, para avaliação do curso, e vocês fazerem um registro em vídeo. Eu nem falei isso, né, da avaliação final ainda. Eu vou fazer um post lá sobre isso. Eu estou pensando em programar para vocês a atividade final de validação do curso, vocês fazerem uma postagem, né, das atividades de extensão, ou perfil pessoal, vocês vão compartilhar, ou um print da tela e compartilha comigo, mostrando que vocês fizeram, né, a fotografia, fizeram vídeo, fizeram texto, fizeram a diagramação dessa publicação também, né, e a utilização de alguns elementos na produção do vídeo. Para a gente fazer isso, o que eu vinha fazendo num projeto de extensão, com os meninos lá do EPA e do EITA, que era a preparação de roteiro, né? Então, o roteiro é uma etapa de pré-produção, é quando a gente senta e planeja que história não tem nota. É conceito, total. Não sei se o sistema aqui do Google permite dar A, B, C e D aqui para vocês, mas não tem problema não. Como é que funciona isso? Esse planejamento são esse pensar, né, desde o estalo da ideia do que vai ser registrado, para depois a gente partir para ação. Por quê? Se eu for brincar de Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, eu vou... Sim, a gente vai ter uma etapa de pós, Yasmin, que é exatamente semana que vem a gente já vai começar a fazer essa pós da imagem, da edição, e já é uma etapa de pós-produção. Então, a gente trilhou até agora os caminhos, né, do planejamento para a produção. Então, a gente já tem condições aí de produzir as fotos, Não, ele vai até o final de junho, Ivonaldo, até o dia 26, tá? Então, a gente ainda tem mais... Amanhã, mais 4, mais 5 encontros aí, provavelmente. Porque a gente vai ver também, semana que vem a gente vai ver a edição de imagem, e depois, na outra semana, a gente vai ver a edição do vídeo, né? Vai ver a ferramenta para editar vídeo. Aí eu tenho que passar para vocês qual vai ser a ferramenta utilizada, tanto para um quanto para outro.
Eu tinha comentado de vocês instalarem um GIMP no computador para fazer edição de vídeo, ou edição de imagem, e eu estava vendo se o Filmora funcionava bacana, se não tinha propaganda para trabalhar com edição de vídeo. Tá? Mas porque eu vi que para celular tem condições aí de utilizar um e outro. Eu vou até fazer isso aqui para mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos voltar aqui, depois a gente fala disso aí. InShot, ok. Boa, vou dar uma olhada nesse aplicativo, isso aí. Então, o que eu vinha fazendo com vocês era pensar nisso, né? A gente tem ideia, a gente sabe o que vai querer registrar. É meu projeto de extensão, o projeto do professor quer fazer tal ação. Então, a gente já tem a ideia da ação, e a gente vai preparar o quê? Organizar o texto, organizar as ideias do que vai ser produzido, né? Aí eu fiz uma etapa aqui de um checklist de câmera e produção, que é a gente pensar na fotometria, de chegar nessa preparação do set, e a gente fazer esses ajustes de teste, de microfone, de como é que está a luz, de ver a posição da câmera, onde é que eu vou colocar minha câmera, como é que vai estar meu enquadramento, né? Para depois chegar na ação. Que a ação é o processo de gravação mesmo, de direção cênica aqui. KineMaster. Uma coisa que eu dou de dica para vocês é, logo depois de partir para a ação, a gente não encerrar o set, não desmontar o set de filmagem. A gente verificar a gravação. Como geralmente o material que a gente faz para as redes, ele é curto, então não custa nada. Pô, gravei 5 minutinhos para assistir, escutar o som, se ficou legal, se a imagem estava bacana, se não teve nenhum vazamento, se não apareceu nenhum gato folgado na cena, atrapalhando a atenção. Vou até virar aqui pro gato aqui para que vergonha, né? A gente trabalhando aqui, ó. E esse cidadão ali. Deixa eu voltar ali, ó. Pode um negócio desse? Um mau exemplo, né? Então, pensar, não é? Então, a coisa é essa, é a gente, depois que a gente gravou, a gente assistir esse vídeo que a gente fez, analisar a foto, se está tudo ok, se está bem enquadradinho, se está com foco bacana, para só depois a gente encerrar o set. Por quê? Porque se tiver algum problema na gravação ali, professora, deu um problema aqui, vamos gravar de novo. Tá, é rapidinho, é curtinho. E aí tem um outro detalhe, que é bacana de pensar nisso também, é porque nesse processo de gravação, normalmente, tá, a gente não fica confortável na frente da câmera. É difícil. Não é todo mundo que, ok, bota a câmera aqui, ok, beleza, câmera. A gente fica estranho em relação a esse negócio aqui, apontando para a gente, né? A gente olhando para ele. Então, a gente gagueja, a gente acha que não falou direito, e às vezes a gente fala umas coisas meio esquisitas mesmo, e, pô, vamos gravar de novo? E é legal porque daí a pessoa vai ficando mais relaxada na frente da câmera e acaba na terceira, quarta gravação, ele está cuidando do tripé, aquele tripé está quebrado. E aí acaba ficando mais interessante o registro, né? Deixa eu até tirar um print aqui dessa tela. E depois que a gente verificou, ok, deu tudo certo, não vai precisar regravar, vamos então para a etapa de pós-produção. Então a gente vai pegar aquele material que a gente tirou a foto, gravou o vídeo, vai editar para exportar, e aí é preparar os textos para fazer publicação. Então isso aqui seria um workflow aqui das etapas dessa produção da gente, né, para divulgação do nosso material. Então, na parte de ideia, de preparar o set, é verificar. Isso é uma etapa de pré-planejamento, que a gente fala na produção audiovisual também, que é o reconhecimento. Digamos que você vai fazer uma gravação do projeto de extensão, que é lá na comunidade quilombola, no Conde. Aí você chega lá, levou refletor, levou câmera, levou microfone, estava tudo ok. Quando chegou lá, esqueceu a bateria da câmera.
Ok, vamos ligar na tomada. Pô, mas não tem tomada lá. Então você vai ter que voltar, pegar a bateria, para poder voltar para lá para fazer a gravação. Então isso é uma etapa de checklist de pré-produção que é importante a gente pensar, né? A gente tem que conhecer o espaço, né, fazer esse reconhecimento, saber o padrão de tomada. Ah, o cara tem um padrão de tomada que é aquela tomada chata. Então o plugzinho redondo aqui não vai entrar. Ou então meu aparelho é a tomada chata, aquele pininho reto, né? E lá é só tomada redonda com 3 pinos e o bicho não encaixa. Tem que levar um adaptador. Planejamento é tudo, né? Então é pensar nisso. E no set é pensar, pô, tá vazando muita luz aqui do sol por essa janela. Tem como botar uma cortina, né? Não, não precisa. Aí era uma coisa que eu ia mostrar para vocês. Eu desliguei a câmera. Deixa eu montar a câmera no tripé aqui, enquanto a gente fala. Ai, não tô derrubando tudo aqui. Cadê a sapata da câmera? De pensar esses elementos, né? De verificação do set, se precisa fechar a cortina, se eu vou evitar a contraluz que eu coloquei ali, que daí eu quero mostrar para vocês. Né? E nessa minha composição, que elementos estão fazendo essa minha composição? Eu tinha colocado propositalmente meu tripé aqui atrás, eu lembrei que eu tinha mostrado isso semana passada, que estava com um cabide ali, né, que tinha uma barra de ferro saindo ali da minha cabeça, falei, pô, parece que tá saindo um chifre ali da minha cara. Então a gente pensar também esses elementos, né? Deixa eu ver aqui minha tela grande. Então, pensar nos elementos da construção da cena, composição, eu quero botar uma luz aqui no canto para ficar mais agradável a imagem, quero colocar um bonequinho, alguma coisa para não ficar essa parede branca, né? Eu vou fazer de costas para uma estante, uma prateleira de livros, não fazer que nem um vereador daqui que botou a televisão com uma imagem de uma prateleira de livros, é o falso, literalmente o falso literário ali, né? Foi muito engraçado aquilo. Virou meme, comédia. Né? E pensar nessa organização de textos que eu coloquei, já que é você que vai gravar, ou você já encaminhar para a pessoa esse briefing da gravação. Ah, professor, a gente vai falar do projeto, você precisa falar disso. Né? A pergunta vai ser essa. Então, para ela já ter uma firmeza na resposta, para a gravação ser mais fluida, né? Para não ficar com muitos atropelos ali na gravação. Né? E nesse processo de gravação do texto, a gente evitar essas expressões temporais. Né? Bom dia, tudo bem, eu sou fulano, boa tarde, né? Tudo bem, pessoal, boa tarde, o projeto está acontecendo aqui e tal. Bom, mas se vai ficar disponível na rede, a rede ali é assíncrona, né? As pessoas não vão ver no mesmo horário que a gente gravou, ela pode ver de madrugada e ficou um bom dia, uma boa tarde ali, que não tem sentido naquela execução. Então, tomar cuidado com essas expressões, não só o bom dia, boa tarde, mas também quando diz, não, no dia 15 agora a gente fez isso. Como assim no dia 15 a gente fez isso? Né? Então, é pensar nessa temporalidade para a pessoa que vai assistir esse vídeo em um outro tempo e espaço, aí, uma outra relação temporal. Então, deixa eu posicionar minha câmera aqui para ilustrar essa situação. Ainda bem que aqui é rapidinho, eu tenho todos os cabos aqui perto. Ah. Vocês estão me vendo aqui? Deixa eu tirar ali a tela para pensar nesse preparar o set, né? Resolvi que tá uma zona isso aqui. Quando eu virar a câmera aqui, vocês estão vendo aqui a máquina fotográfica. Cadê o cabo para ligar a câmera? Porque tem faxina aqui em casa. Aí já viu, né? É o apoio de cabeça dele. E aí, gordão? Tá dormindo ali. Sério, cadê o cabo?
Esse silêncio constrangedor sou eu procurando mentalmente onde foi que eu guardei o cabo da câmera. Bom, deixa eu passar para outro slide ali, então. Eu vou comentando aqui enquanto eu procuro o cabo simultaneamente. Então, quando pensar na câmera, né, nessa fotometria, lembrar lá do... Já que é com celular, a gente só consegue mexer muitas vezes no shutter e no ISO, se está tudo ok. Aí ficou isso ali, tem que ajeitar. O balanço de branco, como é que a gente vai ajustar. Em linhas gerais, né, é organizar o set. Essa opção ali que eu coloquei de teste microfone e luz, é exatamente ver se o conector não está com nenhum problema, se não tem nenhum ruído. É importante a gente escutar o som também, utilizar um fone de ouvido para escutar o som, se está sendo gravado corretamente, se não está vindo com nenhuma interferência. Né? E enquadramento é pensar na posição da câmera, como é que está sendo enquadrado. E onde é que foi parar esse negócio? Mistério, cara, sumiu o cabo aqui. É por isso que eu não gosto de arrumar meu escritório. Cada vez que ele é arrumado, some alguma coisa. Saiu do meu campo caótico de visão. Né? Porque eu queria mostrar para vocês, exemplificar essa situação de se a contraluz está boa ou não, e depois pensar nessa coisa da luz, né, se a gente vai utilizar uma lanterna, se a gente tem alguma luminária, alguma coisa para melhorar a iluminação do ambiente. Então é hora de fazer os testes, né, antes da gente começar a gravar. O próximo passo, né, da gravação é exatamente quando a gente aperta o botão de REC, né, o botão disparador da câmera, e começa o ato de filmar. Achei. Nossa, vou parar aqui. Foi para dentro de uma caixa com 2 livros em cima, né? Gato sem vergonha. Não quer trabalhar, não quer passar vergonha na frente de vocês. Então, aí agora, vamos lá fazer aquele compartilhamento de tela maluco. Eu faço minha culpa aí, que eu devia ter resolvido esse negócio antes de começar aqui com vocês, né? Para não perder esse tempo. Então, vamos lá. Chegou a câmera aí para vocês? Não. São longuinho. Essa é boa. Então, eu de frente aqui estou olhando para a câmera do computador. Se vocês olharem, se eu fosse fazer a filmagem para o lado de cá... Deixa eu mostrar ali o painel para me ver aqui. Tá um horror isso aqui, né? Então, como é que a gente melhora isso? Vamos baixar o ISO aqui. Olha a chuva que ela fez aqui na minha parede, cara. Tem que dar um jeito nisso. Isso aqui é uma sombra que tem uma grade ali. Minha câmera está torta, inclusive. Então, vamos lá. Ajeitar aqui o enquadramento, ó, é pensar na angulação. Está mais torta ainda, só que para o outro lado agora. Ok. E aí, parece bacana para vocês assim?
Como é que eu corrigiria essa imagem? Foco. Hum, 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 hum. Melhorou o foco? Um pouquinho mais para trás. O foco melhorou, né? Ok, estou gravando. O que mais eu preciso ajustar aqui para ficar melhor? Tá bom o enquadramento aí para vocês? Muito teto, muito bem isso ali, muito teto. Teto é isso aqui, ó, é esse espaço entre minha cabeça e o fim da imagem, tá? Então é importante a gente baixar aqui o teto para compor. Então, vamos baixar o teto. Melhorou? Baixa mais ainda ou tá bom? Tá bom? Eu acho que ainda tem uns 3, 4 dedinhos aqui, dá para tirar um pouquinho mais. Deixa eu ver. Travei, travei. Mais pro lado, para cá ou para cá? Esquerda ou direita? Aqui é esquerda. Mais para a esquerda, me deixar mais centralizado, né? Então, vamos lá. Ok. E aí? Ficou bom agora? Luz. Muito bem. Vocês veem que eu tenho uma fonte luminosa aqui, né? Que está meio esquisita, né? Então, pensar em elementos aqui também, eu tenho toda uma sujeira aqui nessa mesa. Eu posso tirar isso daqui? Posso sumir com o meu caos aqui? Sai, caos, vai lá. Joga para baixo do tapete essas coisas, né? Tudo lá pro fundo, ó. Sai, pilha. E atrás de mim não aparece, né? Some. Meu Deus, pedaço de pacote de biscoito. Mandaram comendo aqui no computador. Ó, essa caixinha é bonitinha, do Raspberry. Então, tira daqui também. Vem para cá. Arrumar as coisas antes de gravar é bom, exatamente. Então, são esses detalhes que a gente vai fazer nesse processo antes de começar a gravação mesmo, né? Eu vou puxar aqui a cortina, ver se melhora isso aqui. E tal. Olha o estado do quadro aqui. Na volta. Tá retinho aqui. Nem que eu vou ficar na frente dele, não vai aparecer tanto assim, né? E aí? Poderia gravar agora. Aí agora seria o quê? Fazer o teste do microfone, né? E a luz, né? Ainda está faltando luz. Então eu tenho como colocar algum outro elemento de luz aqui. Aí vamos lá, ó. Deixa eu apertar ali no botão ali para tirar a foto. Ainda acha escuro? Deixa eu projetar aqui a foto para ver como é que ficou. Vocês verem que eu... Arianos, né? Se a gente olhar aqui a foto direitinho, ó, essa altura que eu coloquei a luz, ela ficou projetando a sombra ali, né? Então, o ideal é que a luz venha mais de cima, como a própria luz aqui do quarto, né? Só que ela está gerando essa luz toda aqui. Ou fazer uma luz rebatida. A gente tem que pensar os elementos que a gente tem, né? Sueli deixaria mostrar mais a estante, que é fofinha. Valeu, Sueli. Eu não preciso ficar com a câmera nessa posição. Eu posso me mover minha poltrona, minha cadeira para outro canto e ir para outro lugar mesmo. Então, ó. Ficou menos feio agora? Deixa eu ajeitar aqui o tripé. Ficou mais legal? Se eu ficar do lado assim, fica bacana também? Deixar aparecer um pouco aqui a estante.
E isso aqui é interessante a gente pensar, né? E só girou o ângulo aqui, né? Imagina se eu venho com a câmera para cá, ó. Nossa, ficou o fio aqui atravessado. Então aqui estou eu conversando com vocês, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Eu acho que ele ficou baixo. E esse deslocamento, luz de teto com sombra nos olhos, né? Isso é o 7, já virou um outro cenário, né? Aqui, ó. Peguei um rolinho de papel higiênico aqui para fazer aquele negócio da lanterna de novo. Gostei muito daquilo. De fazer a luzinha pontual. Então, nessa confusão, nesse caos todo aqui onde eu trabalho, né, tem 2 computadores, né, esse computador está com monitor. Por isso que eu fico olhando para cima aqui de vez em quando, que eu estou vendo a tela ali onde está a apresentação para vocês. São esses detalhes, né, de a gente começar a pensar essa composição antes de dar o REC. Depois que deu o REC, aí a gente faz o quê? A luz, né, ainda está faltando luz aqui, mas aí eu teria que ter uma luminária, teria que ter um refletor. Cadê minha luminária ali para eu ver? Eu teria que ter um assistente aqui para acender essa luz ou posicioná-la para mim. É que em alguns anos de produção a gente acaba comprando equipamento, a gente acaba tendo que é nosso mesmo, né? Então, tá aqui minha luminária. Se ela está com bateria, ainda tem. Então eu teria que ter alguém ali do lado, né, para jogar essa luz aqui para mim. Por que eu estou privilegiando esse ângulo aqui de gravação com vocês? Por que eu estou querendo ficar nesse lado? Apesar dessa esculhambação toda aqui, nossa, fiquei cego agora. Pensar aí na questão daquele planejamento prévio, né, daquela leitura do texto, de como é que a gente vai montar esse texto. Ó. O outro mundo aí. Vou desligar aqui, né, que já entenderam qual era meu intento, né, da gente fazer esse teste, né, esse set ao vivo aqui. A brincadeira nesse aspecto aí desse pequeno set de gravação, de produção, de pensar esses elementos, né, é bom quando a gente tem alguém para ajudar, né? Então, que bom que a gente tem bastante gente com diretores de gravação, eles estão aprendendo. É isso mesmo. Aí tem essa dica, né? Na hora de gravar, como eu tinha falado antes, né, do roteiro, de pensar esse texto, esse teste, né, antes de começar a gravação. Digamos que na minha apresentação, eu vou ter um momento onde eu quero ficar de frente para a câmera. Tá? Eu quero ficar posicionado central na câmera. Mas, se vocês assistem jornal, sei que está uma desgraça assistir o jornal, mas às vezes é legal para a gente ver a imagem. O Jornal Nacional, às vezes, está fazendo o seguinte, o repórter fica no canto da tela, porque no outro lado da tela eles colocam informações textuais, né, a gente chama de cartelas, né, de caracteres. Então, ele vai falar de um gráfico, então ele fica no canto e vai aparecer o gráfico do lado. Então, se a gente prevê isso na nossa gravação, é interessante. O professor está falando do impacto do projeto dele na comunidade X. Então, lá na comunidade de São Rafael, vou falar de São Rafael, a gente conseguiu atender 50 alunos, né, fazendo atividade assim, assim, assado. Então, ao invés de ficar só o professor aqui na frente da tela, no centro, conversando, se ele está deslocado do lado, a gente pode compor elementos gráficos no outro lado para equilibrar essa cena, né? Então, a gente pode fazer uma gravação já planejando esses cortes de cena para fazer
essas inserções a posteriori no processo de edição, né? E uma coisa que é importante, que daí está aqui na dica, né, é verificar se a pessoa que está gravando, ela está olhando para a câmera. Ela não fique olhando para um lado, para o outro. Uma outra coisa, vocês viram que eu estou numa cadeira giratória, né? Por que a gente não recomenda a cadeira giratória? Vou abrir aqui a câmera. Estou eu aqui na cadeira giratória. Olha que negócio chato isso. Porque é interessante como isso acontece. Às vezes a gente está sentado trabalhando, a gente está aqui no nosso foco, está tranquilo. Mas quando a gente vai ser gravado, a gente fica numa ansiedade e é comum a gente ficar assim, ó. É involuntário. Você vai ver que a pessoa ela vai querer escapar daquela situação e o corpo dela vai falar isso. Então a pessoa vai começar, eu digo que ela fica rebolando na cadeira, né? Ela fica aqui, né? Tô assim. Então fica um negócio muito estranho, você tá com a cabeça aqui, ou ela fica olhando para lá, olhando para cá. Então é a gente fazer esse processo de direção na gravação. Ó, professora, fica olhando para cá. E se você ficar do lado, você vê que a pessoa está olhando para você, vem para trás da câmera. Vem atrás da câmera, fica ali olhando para a pessoa, sinalizando para ela, que dela vai dialogar com você, mas vai parecer que ela está olhando para a câmera. Isso é importante porque é a visão do nosso espectador, né? Quando a gente for assistir o vídeo depois, as outras pessoas forem assistir, a gente vai estar se dirigindo a elas. Então é importante que a gente olhe para a câmera nessas horas. A verificação do material é exatamente isso que eu comentei com vocês antes, da gente assistir o material que foi gravado para ver se não aconteceu nenhuma coisa, se não tinha nenhum elemento maluco ali, se apareceu algum ruído no meio do processo que a gente não percebeu na fala, ou se falou uma coisa errada, pô, eu falei coisa errada, falei o nome do cara errado ali, dá para gravar de novo, vamos regravar. Tem problema. O problema é quando a gente gravou a coisa, saiu daquele local, e depois a gente percebe essas falhas e, pô, e agora? Tem que voltar. Tem que gravar tudo de novo, tem que montar todo o cenário, tem que posicionar toda a luz. Então é legal a gente fazer, se tiver condições, fazer isso ali em loco, né? E uma coisa que eu sempre digo, né, que o material bem captado gera melhores resultados porque ele poupa processos de edição. Muita gente fala, mas o editor resolve. Eu brinco, né, para quem é religioso, né, eu digo, ó, só quem faz milagre é Jesus. Eu não sou religioso, mas o editor não faz milagre. Então, que nem um amigo meu, né, que a gente foi sair, ele se arrumou todo e tal, e aí, tô bonito? Eu falei, rapaz, seu caso é só reencarnação mesmo. Tem jeito de ficar bonito, não. Nem Jesus salva ele. A gente falava que era nem Pitangui salva, né? Ivo Pitangui, que era o cirurgião plástico. Então, nessas situações, é melhor a gente gravar um material bem captado, com as melhores condições, para evitar perder tempo nesse trabalho de edição depois, que tem coisas que não são recuperáveis mesmo, tá? E no processo de edição, aí a gente vai ver depois, amanhã ou semana que vem já, como é que for o tempo amanhã, que é uma coisa que eu gosto de frisar, que é a organização de arquivos. É imaginar que vocês estão trabalhando no projeto, mas não é só você que está trabalhando no projeto, tem outras pessoas envolvidas, né? Então, esse material, ele vai ser utilizado por outras pessoas. Então, se a gente consegue organizar de uma maneira que seja comum a todos, se você não pôde editar o material hoje, mas aí foi um outro colega de vocês que está trabalhando no projeto, ele vai saber onde é que estão as fotos, onde é que estão os textos, onde é que estão os áudios, né? E isso é na organização do material e dentro do projeto também, fazer essa organização em pastas no projeto, se a ferramenta oferece essa possibilidade, tá? Porque daí você consegue discernir ali no equipamento, ali no material, no computador, o que é o que, onde é que está cada coisa. Então, eu vou compartilhar com vocês, o pior é que eu nem tenho aqui. Porque lá na universidade, nos computadores lá do Projeto Arco, né, no departamento, a gente tem todas as pastinhas, 2019, gravação de julho, de agosto, setembro, aí dentro da pasta de agosto, tem lá o projeto do professor tal. Então, tem
tudo separadinho. Depois a gente fez de uma maneira diferente. A gente pegou uma planilha, eram 67 projetos, se eu não me engano, no CCHLA, e a gente fez uma planilha e viu pela planilha, bom, projeto número 1 aí da linha da planilha, qual é? Do professor. Então a gente criou a pasta com 01, projeto, 02, projeto. E a gente foi criando as pastas de acordo com o número da planilha. A gente criou uma outra ordenação ali por conta dessa organização da planilha. Depois a gente já sabia, a gente gravou qual projeto? A gente gravou o 23 e o 28. Pô, faltam o 24, 25, 26, 27. Quem são os projetos? Então acaba simplificando ali, né, nessa geração de números dos projetos para a organização do material da gente. E a partir daí a gente vai fazer exatamente a exportação do material, vai pensar a diagramação disso, e pensar nos textos dessas publicações também e publicar. Eu estou indo breve, estou correndo aqui, porque já vai dar 4 horas, né, e eu não quero me alongar muito, até porque eu tenho outra reunião agora, infelizmente. É o último slide. Então, era o último. Então era isso. O material está disponível para vocês aqui lá na aba do módulo 1 produção. Vocês devem ter recebido já por e-mail, talvez. Né? Como eu comentei no início, não fiz atividade na parte de vídeo da semana passada e na parte de vídeo de hoje, por quê? Quando a gente for entrar no tratamento digital, a gente vai começar a trabalhar com isso daí na edição. Tá? Então, aí vai ser uma coisa já gerada em conjunto ali para essa avaliação. Tá bom? Dúvidas? Sugestões? Como é que tá? Quantas atividades? Boa, sei, isso eu não organizei ainda, porque a gente vai fazer a edição. Eu estou pensando em fazer os 2 módulos, depois ser só a atividade final de cada etapa, de cada módulo. Tá? Então, o tratamento digital vai ser uma atividade final do módulo. Então, é quando vocês vão fazer a publicação da peça para colocar no Instagram, né, a peça de imagem, de foto. Então, a gente vai analisar, aí vai ser... Não, vai ser pouca coisa agora. A tarefa mais complicada vai ser da edição do vídeo, porque a gente vai ter que entender a edição de vídeo e já vai ficar muito em cima, né, do final do prazo do curso até o final do mês. Aí eu vou ver com o Marçonilha aí a possibilidade de... o curso encerra dia 26 na plataforma, né, as atividades presenciais, todas aqui com a gente assíncronas, né, mas as atividades assíncronas vão permanecer aí, eu acho que eu dou um prazo maior, aí, mais uns 15 dias, até 15 de julho, mais ou menos, para todo mundo entregar, ou até o dia 15, porque dia 20 eu entro de férias, espero. Então, eu teria uma semana para fazer todas as correções e poder emitir o certificado de todo mundo, certo? Então, vou dar mais 2 semanas aí depois, vou ver se é possível isso com Marçonilha, nesses prazos ali, tá bom? Mas vai ser uma atividade de publicação de peça, de imagem, com composição e texto, e uma atividade de composição de vídeo, de fazer um vídeo, né? Aí pode ser um vídeo de você se apresentando em relação à assessoria que vocês atuam, com o projeto que vocês estão trabalhando, né, o que vocês fazem, e pensar esses elementos de como compor, de colocar uma música, de efeito, alguma coisinha ali que a gente pode trabalhar, tá? Mas é tudo dentro do que tem proposto no curso, tá? Não é nada além disso aqui. Então, espero cumprir esses objetivos aqui, que vocês produzam fotos, editem fotos e vídeos e componham as peças aí, tá bom? Tranquilo? Valeu, Ronaldo, obrigado. A Aline pergunta se o programa para editar é muito pesado. Então, o GIMP não é uma ferramenta muito pesada para edição de imagem. Na composição, eu acho que eu vou partir para o Canva mesmo, que ele já é bem simples, tá? Mas ele é bacana de pensar os elementos. Ele já tem umas coisas prontas, mas a gente vai trabalhar os textos, vai trabalhar como dispor os elementos ali também,
tá bom? No caso, seriam duas atividades, seis. Uma atividade para vídeo, uma atividade para peça com fotografia, com imagem só. Tá bom? Tranquilo? E tem também, eu estava vendo, Aline, a ferramenta para edição de imagem no celular. Aí era onde eu ia entrar ali antes, que eu esqueci, o pessoal já estava saindo. Mas eu vou mostrar amanhã, então, para todo mundo ver. Tá? O nome do programa de imagem, é o pessoal lá da informática que já usa. Eu confesso que eu usei muito pouco o GIMP. Esse programinha aí, eu coloquei o nome. Mas o que a gente vai ver é muito simples. É de reduzir imagem, de pensar o tamanho da imagem para publicação que a gente vai fazer, de pensar quais são esses formatos das publicações. Tá? Então é bem tranquilo. Não vai ser nada muito, não vou fazer efeito especial de ter que ficar tirando verruga, de ter que acinturar a cintura, né? E o tratamento de vídeo, eu estou vendo se a gente vai trabalhar isso. Esse é o GIMP. Eu estou vendo se a gente vai trabalhar com o Filmora. Aí, quem foi que falou InShot? InShot é para celular, Suelen? Vídeo Editor. É uma ferramenta para celular. Porque tem duas ferramentas para celular que eu estava vendo, mas eles colocam propaganda no final, propaganda da ferramenta. Né, para dizer, o vídeo foi feito com fulano. Ele não fica a marca d'água no vídeo, mas no final ele coloca uma vinhetinha. Então, é uma coisa que a gente tem que... Eu tenho que finalizar aí nessa escolha, tá? O InShot não tem propaganda, nem marca d'água, legal. Tá? Então vamos dar uma olhada nisso aí. Então tá, pessoal, obrigado então a todo mundo. A gente se vê amanhã então, tranquilo. E a gente tem outra reunião agora, né? Não sei se a Aline vai participar da reunião do Fórum de Extensão. A Patrick e Matheus estão convidados lá. Obrigado a todo mundo. E até amanhã. Nesse mesmo bate-canal aí, nesse mesmo horário. Deixa eu parar a gravação.